Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre a provável prisão do Bolsonaro e como isso vai impactar a direita. Isso aqui é muito importante da gente trazer, porque tem várias coisas rolando, tá? Eu tava conversando com o Junito. O Junito, ele tem uma análise, vamos dizer, amarga sobre a situação, né? Ele acha o seguinte, eu vou até colocar aqui o que o Junito me mandou. Ele falou, Renan, não sei o que você acha, tá? Mas isso tá se encaminhando pra uma catástrofe pro STF. Denúncia fraca. Lula e Moraes marcam um jantar no dia da denúncia e desmarcam. Cagada. Eu tô falando de players políticos, gente. Igual eu falei, o Lula é um player político tosco, bem pior do que a galera imagina. E o Xandão não imagine que é muito melhor. Basta ver algumas peças do Xandão, essa briga com o Musk que ele comprou. Estancou o desgaste com a própria base. E é verdade, porque agora, até quem tava brigando com ele na própria base por conta de manifestação tá vindo a público. E aí o discurso bolsonarista agora é um discurso de defesa do Bolsonaro. Isso tem um elemento que é bom pro Lula e o Bolsonaro aí. Não sei se o Lula, desculpa. Pro Lula e pro Bolsonaro. Sabe qual é, Riso? Qual? A manifestação de Fora Lula agora, com certeza, é uma manifestação de defesa do Bolsonaro. Aquela manifestação do dia 16, pessoal, no fundo, é uma manifestação para solta mito. O Bolsonaro já jogou que não é impeachment do Lula. Agora, se ele for pra rua, e dado que o bolsonarismo fica sempre defendendo o chefe, essa é uma manifestação, assim, de proteção ao Bolsonaro. Eu tinha falado pra vocês, quer participar de uma manifestação impeachment? Vão, eu não vou. Eu não faço mais essa recomendação pra vocês. Eu não faço, porque definitivamente há uma captura óbvia. Na verdade, eu fiz uma recomendação antes ali, meio que, deixando aqui, falar, eu não tô querendo sabotar nada, tá? Porque eu realmente não eu sei os interesses por trás disso e definitivamente ninguém tá querendo tocar impeachment nenhum, mas tudo bem. E aconteceu agora esse elemento aqui, que é importante que o Riso colocou na tela, que eu preciso trazer, tá? Não dá pra Suprema Corte querer parecer a mais justiceira do mundo, né? Estamos pegando aqui os golpistas quando isso acontece. Dia 19/2, hoje, Toffoli anula processos contra ex-ministro Antônio Palocci na Operação Lava Jato. Então a pessoa, olha, o cidadão comum vai falar, deixa eu entender. O mesmo STF que está empenhado, né, vai receber agora a denúncia que veio da PGR e tal, né, com declarações públicas aí, tá ali soltando, todo mundo, liberou geral para todo mundo que participou do maior escândalo de corrupção da história. Tirando a gente que participa do debate político, tá, o cidadão comum, ele olha isso aí e só fala, entendi, a justiça gosta do PT. Porque é o que parece. E para o Bolsonaro ter elementos políticos, não na defesa jurídica dele, no caso, mas para defesa política, que no fundo é o que interessa para ele, porque todo esse julgamento, vamos falar a verdade, é político. Para o Bolsonaro é como se tivesse vários fatores acontecendo ao mesmo tempo que o beneficiassem. Então, o Júnior tá certíssimo na leitura dele. Tá? Isso do Palocci, o fato do Xandão agora tá tendo problemas nos Estados Unidos, né, que eu acho que isso seja uma coisa menor, mas já é uma sinalização, não do Estado americano, mas de membros do governo, de aliados políticos do governo americano, tá? O que ele colocou aqui? O fato de parar a briga na base dele, tá? E o Júnior acha que a denúncia é fraca. Eu vi gente falar que a denúncia é fraca, eu vi gente falar que a denúncia é forte. Eu só vou poder atentar sobre isso se eu ler em detalhes a denúncia e entender a peça e entender o material probatório. Porque é o seguinte, a construção político-histórica que o Gonê fez, eu acho que, dado que os fatos são muito óbvios, eu acho que é bem tranquilo. Aí você tem que entender assim, se existir provas suficientes para demonstrar que havia uma cadeia de comando e que nessa cadeia de comando o Bolsonaro interferiu em algum momento, em alguma medida. Dado que são assessores do Bolsonaro, cuidando de coisas do interesse do Bolsonaro, e eles falam em nome do Bolsonaro, e que reuniões aconteceram com o Bolsonaro, e que você tem testemunhas falando disso, e que os principais assessores que respondem diretamente pro Bolsonaro falam em nome dele, falam que estão fazendo isso, estão cometendo os crimes em série, inclusive foram presos. Eu acho muito difícil que você não tenha nada de provas, não tenha elementos para fazer essa construção, né? Mas, vai que, né? Então eu tô sendo aqui... A gente tem que estar aberto aqui para um contraditório. E eu tô aberto para um contraditório. Os petistas vêm sempre com isso, né? Os petistas vêm sempre com esse papo... Não, veja só, não havia provas. Entendi, não havia provas, né? A gente sabe o contexto, a gente sabe tudo. Havia provas sim, mas eles vão ficar repetindo que não tinha provas. E o Bolsonaro, como imita sempre os petistas, ele vai mandar essa, tá? Politicamente, entretanto... Por mais que um cara como o Júnior, que eu acho que é um cara que tá ficando cada vez mais astuto como analista, eu acho que o Júnior vai crescer muito ali, eu acho que ele é inteligente e, enfim, o tempo vai fazer muito bem a ele. Eu ainda acho que
eu ainda acho que isso está na esteira de enfraquecimento dele como líder político. Porque independente dessa briga, ele já estava, vamos dizer, numa trajetória de perda de poder institucional. O primeiro ponto é que ele não consegue participar das eleições. E para sair fora disso, ele precisa fazer um grande acordo com o Centrão, para gerar uma anistia que vira um salve geral. E essa anistia, se passar, e se o STF não ir lá e canetar por cima, como ele sempre faz, essa anistia pode colocar numa eleição. Isso num cenário de declínio, tá? Isso não me parece bom pra ele. Ele pode até se fazer de vítima por um tempo, mas esse vitimismo não dura muito. Daqui a 2, 3 dias, as pessoas não estão mais falando desse assunto, vocês entendem? Daqui a 2, 3 dias não é... Só que foi uma movimentação no xadrez que favoreceu os adversários dele. Então, ele pode até ter um benefício de vitimismo no curtíssimo prazo. No longo, não. Muita gente falou assim, quando o Bolsonaro... Riso vai lembrar, quando o Bolsonaro ficou inelegível, isso só fortalece ele, a ideia de que ele está sendo perseguido. Fortalece? Põe na tela essa notícia. Será que fortalece? Veja só, não tem vácuo de poder, né? Aí já pega o principal adversário. Hoje, assim, o Xandão tem 2 grandes adversários. Desculpa, o Bolsonaro tem 2 grandes adversários. Um é o Xandão, o outro é o Nicolas. Tô errado? Não. Um é o Xandão, outro é o Nicolas. Um ataca ele institucionalmente e outro ataca ele na própria base política. O Nicolas quer roubar o eleitorado dele. Ó o Nicolas. Nicolas diz ver Tarcísio como o nome mais forte da direita para 26 sem Bolsonaro. Deputado, porém, diz que o governador enfrentará resistências da direita e que TSE pode reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Ele se coloca na posição assim, ó, de usar o Tarcísio para diminuir o Bolsonaro, usa essa declaração para dividir Tarcísio e Bolsonaro, nada que Tarcísio fica fazendo declarações públicas diárias de apoio ao Bolsonaro. E quando você olha ali, ele já põe os problemas, o Tarcísio não vai ter toda essa aceitação da direita aí e tal. Então, ou seja, ele se coloca como alguém que pode resolver o assunto. Se vocês olharem com carinho, o Nicolas chegou a se colocar como mediador na questão Marçal já anteriormente. O Marçal o agradeceu durante as eleições. Acho que você vai lembrar disso. O Marçal agradeceu o Nicolas por se colocar como mediador. Foi ali, inclusive, pra muita gente que eles entenderam o jogo de 2 caras do Nicolas. Que o Nicolas quis surfar com o Marçal e quis se colocar ali como intermediador. Não vamos brigar, gente, vamos parar. Tipo, como se ele fosse superior ao Bolsonaro. Que é a pior situação que você pode ter. Não tem nada mais falso do que uma pessoa que é um aliado seu, surge um terceiro pra te atacar, aí essa pessoa que é um aliado seu se coloca, não, eu vou pacificar a relação dos dois e tenta aparecer como alguém superior. Os Bolsonaro entenderam isso. E desde então eles entendem o Nicolas como um inimigo. E o Nicolas tá fazendo isso com eles de novo. Tá? É isso que tá fazendo. Esse jogo tá aí. Aí o Nicolas fez isso. Ele tá fechado o Tarcísio? O Nicolas tá fechado com o que for popular pra eleição. Se o Nicolas farejar no eleitor dele, é que eu não acho que será candidato, mas vamos supor, hipoteticamente, que o Gustavo Lima é o candidato, ou que o Marçal vai estar pop, o Nicolas vai nisso, porque o Nicolas ele não tem uma opinião. O Nicolas ele tem uma pesquisa de opinião. É diferente. A opinião dele se guia pela opinião de um público de massa. Então, como ela se guia nisso, ele vai seguindo isso aí. Entendeu? Ele não vai criar grandes rejeições, ele não é... Eu achei o máximo a opinião dele sobre o filme da Fernanda Torres. Ele veio falar o seguinte, que ele não vai torcer contra. Porque é lógico, porque ele quer ter uma opinião que é uma média geral do Brasil. É um cara que gosta do Neymar, mas ao mesmo tempo que é evangélico. Ele quer fazer uma média geral. Então ele disse o seguinte, que a Fernanda Torres descredibilizou o negócio se juntando com o Lula, né? Mas ele falou, deputado defende a separação da opinião de um artista da sua arte e critica a politização do longa Ainda Estou Aqui. Então assim, o Nicolas ele tá tentando ter uma posição, vocês entenderam? Mainstream. Um cara que quer ficar próximo do Neymar e fingir que o Neymar não anda com o crime organizado, é um cara que quer ter os likes de alguém como o Neymar. Não sei se você entendeu, ele quer tá circulando nesse mundo de Gustavo Lima, de Neymar, de super celebridades, cujas opiniões são meio assim, né, meio genéricas. Eu acho muito engraçado um cara de direita fingir que não sabe o que acontece, o que é essa peça. E quais são as consequências dessa peça? As consequências dessa peça de propaganda que é o filme Ainda Estou Aqui, que pode ter uma qualidade intrínseca, mas que tem um objetivo político, portanto, ele é uma peça política de qualidade, tá? O que eles intentam fazer com isso? Eles estão agora usando essa história para aumentar investimento para filmes. Não, agora vamos turbinar a Rouanet para esses filmes, a lei do audiovisual, vamos turbinar ela para filmes. Sim, vamos financiar mais as ONGs, as empresas de filmagem e o circuito do Caetano Veloso. Isso é nocivo, são nossos adversários, por isso a gente não tinha que estar aplaudindo isso. Mas ganha o Oscar.
Muita merda ganhou o Oscar recentemente justamente por ser peça política, né? E vamos lembrar outra coisa, né? Peça política de alta qualidade, tá? Já aconteceu na história. A história é repleta de peças políticas de alta qualidade, tá? Se vocês forem procurar algumas peças políticas feitas por regimes, vamos dizer, muito pouco afeitos aos direitos humanos, pra ser bem, né? Você vai ter peças, assim, da mais alta qualidade, tá? Sejam comunistas, sejam fascistoides, tinha coisa bem feita ali. Então cuidado, peça bem feita não justifica a intenção por trás daquilo, né? Cuidado. Então essas opiniões dão o tom do que ele tá querendo fazer, né? Ele quer ficar pairando ali como essa figura. Então ele só vai comprar as divididas que ele sabe que ele ganha. Tipo, Pix, aqui eu ganho. Agora, divididas que são muito divididas não vai ser, você não verá ele lá. Ele acha que ele transcendeu a posição dele, ele tá numa posição maior de uma super celebridade que... Então, como opinam as super celebridades? É a opinião de um Gustavo Lima, é a opinião de uma Virgínia, é a opinião de um Neymar. São opiniões profundamente genéricas, é um cristianismo genérico. Ele saiu do nicho e foi abrindo pro topo. Então ele acredita que ele tá jogando esse jogo de topo. Tá? Basicamente isso. E ele tá agora jogando esse jogo contra o Bolsonaro, e eu acho que ele tá jogando esse jogo com muito mais habilidade que o Bolsonaro. O Bolsonaro tem muito mais a perder hoje. O Nicolas dispõe de uma coisa que é muito importante nessa briga, que é tempo. O Bolsonaro não dispõe de tempo. Então o Bolsonaro tá lenhado, o Bolsonaro tem um prazo agora, o Bolsonaro tem eleições em 2026, que ele sabe que se ele não participar de alguma maneira, ou se ele não for o grande eleitor na eleição de 26, ele perde tudo. Você já parou pra pensar que se ganha um presidente de direita, o Tarcísio ganhou. O Tarcísio hoje é o grande nome, todo mundo quer fechar ao redor do Tarcísio. Se ganha o Tarcísio pra presidência da República, o Bolsonaro perde grande parte da utilidade dele. Você já pensar nisso, Riso? Já. Ele perde. Os deputados vão ser feitos ao redor dele. Se o Tarcísio sair candidato, não se iludam, ele sairá candidato pelo PL. O Tarcísio se mudaria, ele iria pro PL do Valdemar e seria candidato por lá. Sendo candidato pelo PL, tudo muda de figura, que é o PL faz os deputados, eles montam uma grande federação e aí eles vão fazer o loteamento dos estados. Provavelmente o Partido Republicanos, que é o partido do Tarcísio, mantém o Palácio dos Bandeirantes, aí eles combinariam de lançar um candidato a governador que sairia por lá, ou fariam um acordo para lançar pelo PP um candidato a governador de direita, para manter o estado de São Paulo aqui com eles. Ou seja, eles estão fazendo essas negociações agora. Essas são as negociações. E essas negociações estão rolando ao redor de uma possível candidatura a Tarcísio, e que envolve de PL, a Republicanos, de União a Nicolas e tal. Elas são negociações que retiram o Bolsonaro do jogo. Só que o Bolsonaro não tá parado. O Bolsonaro, saiu matéria agora disso, ele se encontrou com o pessoal do União Brasil, com o Rueda, ele se encontrou com o Kassab, e ele tá tentando passar uma anistia que beneficie esses partidos, dado que eles são partidos do Centrão, eles têm muitos condenados que não podem participar de eleições, e através dessa anistia todo mundo sai ganhando e o Bolsonaro volta pro jogo. O Bolsonaro voltar pro jogo na cabeça dele, tá? Então, tá aí a matéria. Bolsonaro recorre a Kassab e a líderes do Centrão pra evitar a prisão e disputar 26. Mas não... o Kassab. Lembra do Kassab? Teve campanha nas eleições, teve vídeo do Nicolas. Uai, só, você vai ver lá, ó. Olha só, tem o Kassab PSD, o partido mais perigoso. O Bolsonaro tá lá com ele. Só pra ilustrar uma coisa que você falou agora, Renan, teve aquele vídeo famoso do Bolsonaro recentemente também, que ele é perguntado: o Zema seria um bom candidato a presidente? Fala, não. E o Flávio? Sim. O Tarcísio? Tem que ver. E o Eduardo? Sim. Não sei quem, tem que ver. E a Michelle? Não, a Michelle pode ser presidente. Se tem 3 governadores bem avaliados, ele nega os 3, mas o Flávio, o Eduardo e a Michelle podem. Exato. O papo do Bolsonaro é super simples, é familismo. E o sistema político e os aliados dele estão desconstruindo ele lentamente. Ele tá sentindo essa desconstrução, entendeu? Ele tá sentindo, não é fácil. Ele encontrou o Kassab, ele também encontrou o Rueda, que é o presidente da União Brasil. E aí você fala, mas Renan, pera, mas se esses caras já estão fechados com o Tarcísio, eles não estão fechados com o Tarcísio. E eles se aproximarem do Bolsonaro para fazer esse tipo de acordo, que naturalmente, se não desmonta, diminui o impacto de uma candidatura a Tarcísio, inclusive a feitura de acordos agora para próximas eleições, já feitos nesse ano, posiciona melhor quem, senhor Rafael Almeida Rizzo, nas negociações com o Tarcísio. Posiciona esses partidos. Por exemplo, o PSD do Kassab não estava tão fechado numa possível e provável aliança que haveria entre republicanos e PP, no caso uma federação, e o União Brasil estaria nessa federação, mas ele estava meio de fora. O União Brasil está sempre meio escanteado nessa relação. O PL também, mas o PL ele é o partido que fala assim, quer ter o rei, vai ter que sair pelo PL. Então eles querem montar o presidente pelo PL. Então, o Bolsonaro pegar essas franjas e chamar pra conversar, posiciona não só ele no jogo, mas posiciona eles.
Tipo, ó, a gente pode tentar passar a lei da anistia aqui, né? Aí põe o Bolsonaro no jogo. Alguém aqui é contra ter o Bolsonaro no jogo? Então, o que tá rolando agora, vocês estão entendendo? Digite 1, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tá rolando um baita de um jogo, tá? O Léo falou, Manga de Sorocaba já sinalizou para governo pelo republicano, seu Tarcísio vai presidente. E se preparem, tá? O missionário Manga, porque era o nome dele, o missionário Rodrigo Manga, que ele era do cara do chapéu, que muita gente tá, ele é um grande super prefeito. Sim, vocês estão caindo mais um truque. Parabéns, direita, vocês têm um João Campos pra chamar de seu, né? A direita várias mensagens, Renan, mas ele é bom, né? Renan, ele é bom, né? Vocês se iludem com qualquer merda, né? Enfim, é o jogo que nós temos à disposição aí. E esse jogo tá dado. E a gente vai viver, do ponto de vista da formação dos blocos de oposição, essa discussão até 2026. É dado. Acho, por enquanto, que o Tarcísio é candidato, sim. Eu acho que o Bolsonaro será preso. Eu acho que vai vir uma prisão. Eu acho também que o Bolsonaro vai fazer um acordo. Eu acho que ele vai buscar um acordo a todo custo. E eu acho que ele terá o acordo que ele quer. Acho que o Tarcísio será o favorito às eleições. Acho que vai se formar esse bloco de centrão e direita ao redor do Tarcísio. E acho que o Tarcísio seria um candidato a presidente que pacificaria o Brasil. Não tô falando que isso é bom, tá? Eu sou a favor de não pacificar o Brasil. Acho que o Brasil não tem que ser pacificado. Acho que nós temos que entrar em guerra com o crime organizado. E eu acho que nós temos que ter um programa de reformas muito duro. Acho também que o próximo presidente da República, sendo Tarcísio, acho que a bomba fiscal vai cair no colo dele. E por mais que você tenha um bom humor da bolsas e tal, você não vai conseguir, dada a própria composição do governo, mexer estruturalmente no governo que a gente tem. E eu acho muito difícil que o centrão mexa em coisas centrais para isso. E então acho que nós podemos esperar um governo que tem grandes chances de ser depois sucedido de um governo de centro-esquerda de oposição. Aí a gente já pode falar dessas novas gerações de esquerda que estão vindo aí, ou um outro governo de direita já em 2030 que o suceda. A não ser que as pessoas optem por uma onça já nas eleições de 26, né? E nós estamos construindo um partido justamente para isso. Aliás, avisando, ontem batemos 60%, tá um baita de um número. Os haters e as pessoas que estavam duvidando, não vão conseguir, simplesmente desapareceram, não tenho ideia, né, de onde eles estão e tal, mas, né, o Denis Lima falou, nada que não derrube a 68 não muda nada. Eu acho que é isso, né? Ou que reforme profundamente a Constituição de 88, que mexa com direitos adquiridos, que mexa com estabilidade no funcionalismo, nada que não mexa com privilégios no autofuncionalismo, nada que não mexa com alteração às leis de processo penal, que não mexa com as leis penais, que não altere a questão da favelização no Brasil, nada que não altere isso vale a pena. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.